Olá, povo sofrido do Brasil. Hoje eu vim fazer um desabafo aqui, baseado na história do Brasil. E eu resolvi fazer esse vídeo porque um senhor chamado Alfredo Rodrigues, que é português, ele fez um vídeo reclamando que Portugal foi roubada em mais de 7 bilhões de euros e isso está impune, e ele não sabe explicar o porquê que isso está impune e como é que um povo tão honesto, um povo assim assado, cometeu isso. Então, Alfredo, eu vou te contar uma historinha que a gente viveu aqui no Brasil, que provavelmente não está na cartilha de vocês, mas está na nossa. Então, para vocês que não sabem, ou que sabem, eu vou contar com os olhos de quem passou. Tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que a história conta que eles descobriram o Brasil, só que na verdade eles não descobriram. Quando eles chegaram aqui, o Brasil era habitado por índios, milhares de índios, que viviam aqui tranquilamente, em paz, comendo do que era seu, da pesca, da caça, do plantio de mandioca, de inhame, tá? Então, quando o povo de Portugal, que saiu do seu país, que é um cu comparado com o tamanho do Brasil no mapa, você pode comparar, tá? Viram que não tinha mais como crescer aqui, então foram começar a explorar as terras dos outros, a roubar o que tinha na terra dos outros, né? Então fizeram isso com a ajuda de quem? Do rei, com a ajuda da Igreja Católica, né? Matando pessoas, escravizando índios, escravizando negros, porque viram que tinha tanta fortuna aqui para se explorar ouro, prata, outras pedras preciosas, principalmente o diamante, né? A madeira, o pau-brasil, que aqui era rico. Em pau-brasil você hoje quase não vê mais, né? E tudo era levado para onde? Para Portugal. Ou seja, o país de vocês ficou rico às custas dos outros. E não foi só assim não, bonitinho, ficou rico não. Tá? Quando chegaram aqui, que viram esse montante de riqueza que tinha aqui nas Índias, na África, né? O que eles fizeram? Começaram a escravizar os coitados dos negros africanos para vir fazer o trabalho pesado aqui que os preguiçosos dos portugueses não tinham capacidade de fazer. Além de estar roubando o que é dos outros, ainda estavam usando mão de obra escrava para isso. E nisso estavam dizimando famílias, maltratando os negros, chicoteando, prendendo, traziam os coitados em porão de navio, alguns morriam por falta de ar, muitos contraíam doenças, eram tratados como bichos, tá? Porque o povo português e a Igreja Católica se julgavam acima de qualquer pessoa, acima do bem e do mal, acima de todos. Aí implantaram aqui, porque o índio tinha a sua cultura, então acabaram com a cultura do índio praticamente, você quase não vê aldeia por aqui mais. Tá? Acabaram com a linguagem natural do Brasil, que era o tupi. Implantaram essa linguagem nojenta de Portugal, que é a pior língua da face da terra que tem para se aprender, que é o que eu escuto falar, que eu conheço gente do mundo inteiro. Tá? Eu me comunico com pessoas do mundo inteiro. E todo mundo diz, a pior língua de se aprender é a sua. Uma língua que nem chega em acordo nenhum em todos os países que se falam português, não é a mesma coisa. Tá? Tanto é que aqui no Brasil, um tem um sotaque que puxa o R de garfo, outro fala garfo, e o outro fala X, e assim por aí vai. Então não deixou nenhuma cultura maciça. Tá? E a Igreja Católica matando pessoas com a Santa Inquisição, colocando o nome de Deus para cometer crimes. Tá? Os padres cometendo pedofilia, cometendo adultério. Tá? Tocaram o terror aqui no Brasil. Tá? Amealharam fortunas gigantescas de ouro, de diamante. Tá? Quem quisesse usar sua terra tinha que pagar impostos. E essa cultura maldita de pagar impostos altíssimos continua aqui no Brasil. A roubalheira continua aqui no Brasil porque foram deixados a educação dos portugueses. Ou melhor, a falta de educação dos portugueses. Tá? Trouxeram os negros aqui escravizados, tratados como bichos, como mão de obra, e faziam trabalhos absurdos, trabalhos pesados, muitos morriam em enchentes de barragem que faziam para construir ponte e tudo mais, tá? Incitaram o mal, o preconceito, tá? Que até hoje os coitados dos negros sofrem preconceito por conta disso,
tá? Porque eram tratados como bichos e a cultura permaneceu, tá? Tem muita gente aqui que adora os negros, tem muita gente aqui que se dá bem com os negros, mas tem muita gente que ignora, tem gente que tem nojo, tem gente que tem preconceito. E isso é cultura herdada dos portugueses, tá? A cultura de gente ladrona, de gente aproveitadora, tá? De gente preguiçosa, de gente mau caráter, que foi a cultura que vocês trouxeram aqui, os seus antepassados. Trouxeram e deixaram e se instalou, e até hoje a gente ainda não conseguiu se livrar, tá? Porque o Brasil se livrou de Portugal, que é tudo briga de interesse. Se livrou de Portugal em 1822, quando teve a proclamação da República, a independência do Brasil, mas quem continuou governando aqui foi o imperador, foi Dom Pedro, que era outro português. Então a cultura maldita dos portugueses continuaram se perpetuando aqui, né? E como viram que o Brasil era um país rico, só não tinha um líder que governasse, que direcionasse para onde seria aplicado tudo que se tinha administrado, então fizeram aqui de casa de mãe Joana. Aí vieram japoneses, vieram holandeses, vieram espanhóis. Todos eles enricaram aqui, fizeram fortunas, às custas dos negros, às custas dos escravos, né? Eu queria fazer um vídeo assim com riqueza de detalhes, com imagens, para você entender o que o povo brasileiro e o povo africano passou aqui dentro. Mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do meu vídeo uns links interessantes para vocês verem o que o Brasil passou, tá? Eu sei que vocês não têm culpa, vocês da atualidade, tá? Mas isso é para responder a sua pergunta que você disse que não sabe. Por que Portugal foi roubada? Por que os crimes ficaram impunes? Porque a cultura de vocês e que deixaram aqui foi essa. Os grandes mandam, fazem e acontecem, pintam e bordam, e fica por isso mesmo, tá? A cultura de vocês que deixaram aqui foi essa. Então hoje você não venha reclamar de estar sendo roubado, porque isso não é de agora, isso vem, muitos anos, desde que o mundo é mundo, tá? Agora aqui no Brasil, se a gente fosse um país forte, quando vocês chegaram aqui, a gente deveria ter recebido vocês, era na base da flecha. Mas não, mandaram os índios baixar, e os inocentes receberam, deram comida, deram água. E eles fazendo a média ali, para abocanhar o que tinha no Brasil. Nem a língua da gente eles entendiam. Tanto é que se apoderaram. E essa cultura nojenta de língua que vocês deixaram aqui, ainda hoje é fraca. Sabe por quê? Porque quando nós saímos para outros países, a gente tem que aprender a língua deles. Ou você chega lá e fala o que eles falam, ou você não se comunica. Quando eles vêm para cá, para o nosso país, como teve agora na Copa, é prova disso, o país inteiro se preparou para aprender o inglês, o francês, o alemão, o espanhol, para receber o povo. Ou seja, a nossa linguagem não tem uma identidade, não tem força. Tá? A nossa linguagem é uma miscigenação do português, do latim, do inglês. Vê se isso acontece lá na Espanha. Quando os americanos chegaram no México para tentar invadir e colonizar o México, segundo um amigo meu que mora lá, sabe o que foi que eles fizeram para os gringos, que chamam assim? Isso aqui para eles, E quem quisesse tomar o que é seu, ia entrar na base da porrada, ia sair na base do tiro. Tá? Assim como os Estados Unidos tentam fazer no Iraque e no Irã, querendo tomar o petróleo deles, eles recebem lá com bomba, com míssil. Porque você tem que defender o que é seu. Tá? E Portugal se valeu muito, se aproveitou muito da inocência. Tanto é que na carta de Pero Vaz ele diz: eles parecem ser de boa índole e inocentes. Usou até uma palavrinha meio pejorativa, bestial. Tá? Então, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Portugal foi roubado?
Bem feito para vocês. Eu digo bem feito, sabe por quê? Porque na vida, aqui se faz, aqui se paga. Tá? O bom seria se isso tivesse acontecido na época do descobrimento, na época que estava todo esse problema, para não fazer pessoas inocentes de hoje pagar pelos erros do passado. Mas é aquela história, meu amigo. Aqui se faz, aqui se paga. O que foi plantado, um dia colhe. Tá? Então, para lavar a nossa alma, bom seria se esse golpe que Portugal está levando agora fosse dado por um brasileiro nato. Para dizer, tome. E é pouco, 7 bilhões é muito pouco comparado com o que foi roubado daqui. Então, como a gente costuma dizer aqui, eu acho é tome. Tá? Porque vocês criam cobra, uma hora ela pica você. Tá bom? Então, se tudo que está acontecendo de ruim hoje, a crise que vocês estão tendo hoje, é porque o país de vocês é um cu comparado com os outros, principalmente comparado com o Brasil. Tá? Um país cheio de gente hipócrita, gente mal educada, de uma cultura nojenta. Tá? Então, se vocês hoje estão assim, é por culpa do seu povo, da origem do seu povo. Agora cabe a vocês fazer como nós brasileiros, correr atrás. E eu falo correr atrás no sentido de arregaçar as mangas, tá? E resolver o problema, correr atrás do prejuízo. Porque aqui no Brasil, as pessoas fizeram isso, arregaçar as mangas e correr atrás dos seus direitos e tentar endireitar. E hoje ainda é difícil conseguir, tá? Porque os que estão no poder geralmente é cobra engolindo cobra. E os honestos que entram acabam se corrompendo lá quando vê tanto dinheiro. Foi a cultura de vocês. Tá? Claro que aí em Portugal existe gente decente? Existe. Existe gente do bem? Existe. Mas vocês hoje estão pagando pelos erros dos outros. Tá bom? Eu espero que não fique com raiva das verdades que eu lhe falei. Mas é um desabafo que está entalado há 500 anos. Tá? O bom seria se o Brasil hoje se juntasse todo mundo, só um estadozinho do Brasil era o suficiente para ocupar Portugal e tomar tudo que vocês roubaram da gente. Mas o povo brasileiro é um povo de paz. Tá? Um povo de paz. Apesar de ter acontecido várias guerras aqui em busca de ideais, em busca de liberdade, mas o brasileiro é um povo pacífico, um povo acolhedor. E está sempre de braços abertos para receber todo mundo, de todo lugar do mundo. Tá? Então, um abraço para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido o meu recado. E até a próxima.